Bom dia, você que nos acompanha nas nossas devocionais. Que Deus abençoe a sua vida. Hoje um pouco mais cedo, porque temos aqui algumas atividades para realizar logo mais. Então, nós iniciamos aqui um pouco mais cedo nesse dia. Vamos orar e agradecer a Deus por esse momento. Senhor amado, te louvamos e te agradecemos. Obrigado pela noite de descanso. E obrigado por essa manhã, ó Deus, ao meditarmos na Tua Palavra. Abençoa, Senhor, as nossas vidas e nos ajuda, ó Deus, a reconhecer que dependemos de Ti, precisamos do Senhor, não podemos viver sem o Senhor. Então perdoa os nossos pecados, purifica a nossa vida e ajuda-nos, ó Deus, nas nossas necessidades. Em nome de Cristo Jesus. Amém. A palavra de Deus hoje se encontra aqui em Oséias. Oséias capítulo 10, versículo de número 3. Oséias 10, verso 3, que diz assim: Agora, pois, dirão eles, não temos rei, porque não tememos ao Senhor, e o rei que faria por nós? Uma palavra aqui onde a questão do temor aparece, só que agora de maneira negativa. O povo pensando, como Oséias está dizendo que eles diriam isso, não temos rei porque não tememos. A falta do rei em Israel naquele momento, e que não havia, não era verdade isso, porque o rei estava lá, mas para eles pouco importava, ou não, de fato não fazia nenhuma diferença, Então esta ideia, só que isso é falso, O que nós vamos ver aqui é que desde o capítulo 4 até o capítulo 14 de Oséias, que é a segunda parte do livro, dos versos de 1 a 3, nós vemos aqui uma experiência que o profeta passa, e uma experiência que Deus dá somente ao profeta Oséias, de se casar com uma adúltera, com uma prostituta, e ali era para mostrar esse exemplo do que o povo de Israel estava fazendo com o próprio Deus. Então é retratado aqui Deus como marido e o povo de Israel como a sua esposa, e essa esposa infiel. E dos capítulos 4 a 14 nós vemos por que ela foi considerada infiel. Nós vemos faltando 3 coisas aqui que no meio do povo, que do capítulo 4 em diante isso fica evidente. Falta conhecimento, falta verdade e falta amor. O livro vai se desenvolver nestas 3 perspectivas: falta conhecimento, falta verdade, falta amor. E desde o capítulo 4, então, ele vem mostrando a falta desses 3 elementos no meio do povo, e que transforma o povo num povo infiel, num povo mentiroso, num povo que não faz o que Deus quer. E isso fica claro aqui também no contexto desse versículo, dos versículos de 1 a 4, onde o 3 está ali dizendo essas palavras. Veja as palavras dos versículos de 1 a 4, e aí você pode compreender um pouco mais o contexto. Israel é vide luxuriante, que dá o fruto segundo a abundância do seu fruto, assim multiplicou os altares. Quanto melhor a terra, tanto mais belas colunas fizeram. Idolatria. Versículo 2: O seu coração é falso, por isso serão culpados. O Senhor quebrará os seus altares e deitará abaixo as suas colunas. Veja, falando de altares e colunas, De novo, versículo 1 e 2. Agora, pois, dirão eles, não temos rei, porque não tememos ao Senhor. E o rei que faria por nós? Falam palavras vãs, jurando falsamente, fazendo aliança, por isso brota o juízo como erva venenosa,
nos sulcos dos campos. Então Deus trazendo juízo ao povo, exatamente porque falta a eles a verdade, falta a eles o conhecimento e o entendimento, falta-lhes o amor a este Deus que tudo providenciou para eles. Quando diz aqui sobre a vide luxuriante, o povo de Israel visto como uma videira, olha o versículo de número 10 do capítulo 9, diz aí: achei a Israel como uvas no deserto, vi a vossos pais como as primícias da figueira nova. Que maravilha! É assim que Deus via o povo de Israel. Mas o texto continua dizendo: mas eles foram para Baal Peor e se consagraram à vergonhosa idolatria e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. O povo de Israel idolatrou, o povo de Israel pecou contra Deus no pecado da idolatria. E do que Oséias está falando? Essa profecia, ou o livro de Oséias, está voltado ao povo de Israel depois que o povo se dividiu em duas nações. Se você lembrar lá de 1 Reis capítulo 12, você vai ver que depois da morte de Salomão, o povo se divide em Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte são as 10 tribos de Israel que foram agora ser governadas por Jeroboão, e o Reino do Sul fica Judá e Benjamim sendo governados por Roboão, filho de Salomão. A descendência de Davi continua ali governando em Jerusalém, mas as 10 tribos são governadas agora pelo general de Salomão, que naquele tempo era Jeroboão. Oséias está trazendo uma palavra agora no tempo do rei do Jeroboão II. Não é o filho de Jeroboão, mas um tempo um pouco antes das 10 tribos serem levadas para o cativeiro da Síria. Por isso ele cita também os reis que estão governando em Judá. E ele fala aqui de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias. E esses 4 reis reinaram ali em Jerusalém, Judá, mas em Israel, ali em Samaria, está Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Isso no capítulo 1, versículo 1 de Oséias. Então, capítulo 4 vai nos mostrar que os sacerdotes faltaram com o conhecimento, eles não ensinavam o povo, e como consequência o povo então estava sendo destruído por falta de conhecimento. Capítulo 4, versículo 6. No capítulo 5 a gente vê os príncipes de Judá agindo sem amor, mudando Marcos, no capítulo 5, versículo 10, e o que trouxe o furor de Deus ali para o povo. E esses 3 elementos se mostram mais uma vez ali. Falta no meio do povo de Deus este amor, esta verdade e este conhecimento. E então o resultado disso no capítulo 5, versículo 13, é a infidelidade. O povo não consegue ser fiel a Deus, e Deus não atende, não ajuda um povo infiel, porque falta alguma coisa no povo. No capítulo 6 parece que há um lampejo de busca pelo conhecimento de Deus, mas é só por pouco tempo, pois o amor deste povo por Deus é pequeno e passageiro. Olha isso no capítulo 6, verso 4. E eles acreditam que Deus vai aceitar as suas práticas religiosas, mas Deus espera que eles tenham misericórdia, conhecimento e o amor pelo próximo e o amor por Deus, coisa que o povo não tem naquele momento. Os reis, os príncipes e todo o povo falta com a verdade no capítulo 7. E quando Deus se dispõe a abençoá-los, se descobre então que eles são falsos, capítulo 7, verso 1. Ficam alegres com as mentiras que eles vivem, capítulo 7, versículo 2. Estão sem entendimento, no versículo 11.
falou mentiras contra Deus, capítulo 7, versículo 14, e por causa dessa falta de verdade, o juízo também, e juízo também é a falta de verdade nas suas plantações. Então, no capítulo 8, versículo 7, também Deus vai faltar com eles nos recursos, nas bênçãos, na agricultura, nada vai dar certo. Exatamente porque o povo está faltando com algumas coisas com Deus. E então o julgamento de Deus vem no capítulo 9, e então Deus faz faltar vinho, né, versículo 2 e 4, faltar pão, no versículo 4 do capítulo 9, e expulsos da terra prometida, no versículo 3, e falta do amor de Deus, no versículo de número 15, aqui do versículo, no capítulo 9. Então, o capítulo 10 nos mostra que este julgamento era inevitável. E aqui nós vemos como eles estão se comportando. Deus fez o povo abençoado, um povo que na terra tinha tudo. Por isso, uma vide luxuriante, ou seja, uma vide cheia de folhas e rica. A ideia de luxuriante aqui nos originais é a ideia dessa videira viçosa, bonita, formosa, e que quando o agricultor vê, fala, aí vai dar fruto, né? Vai vir frutos bons aí, porque ela está verdinha, ela está bonita, mas segundo a abundância do seu fruto, assim multiplicou os altares. Ela aproveitou-se das bênçãos de Deus para a idolatria. E nós sabemos que lá em Samaria, o primeiro rei Jeroboão, o segundo rei Jeroboão seguiu os mesmos passos do primeiro rei Jeroboão, aonde ele levou o povo à idolatria. Havia 2 bezerros de ouro ali em Samaria e Dan, e esses bezerros levou o povo a criar mais deuses. Por isso ele fala aqui de multiplicar altares. Capítulo 8, versículo 11 diz assim: porquanto Efraim multiplicou altares para pecar, estes lhe foram para pecar. Capítulo 4, versículo 7: quanto mais se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram, eu mudarei a sua honra em vergonha. Deus detesta e abomina idolatria. Deus é ciumento e ele não aceita ser dividido com outros deuses. Idolatria para Deus não é insuportável. Aliás, qualquer pecado para Deus disciplina, mas idolatria é algo que Deus abomina e Deus não aceita dividir o seu povo com outros deuses. Aliás, os 10 mandamentos inicia exatamente com esta ideia: não terás outros deuses diante de mim. Mateus capítulo 6, Jesus vai falar que não podeis servir a Deus e as riquezas. Não dá para servir a Deus, dizer que ama a Deus e amar outras coisas e outras pessoas. Não dá. Deus não aceita ser dividido com outros deuses. Então, nós temos aqui um povo que recebeu as bênçãos de Deus e falou e transformou estas bênçãos em idolatrias. O seu coração é falso, por isso serão culpados. Esta falsidade é porque eles dizem que buscam a Deus, e de fato lá em Samaria nós vamos ver lá em 2 Reis, esses 3 reis, esses reis todos aqui vivendo naquele momento e dizendo que estão adorando a Deus, só que adoram a Deus e adoram a Baal, adoram a Deus e adoram outros deuses, e se multiplica esta idolatria. Então o coração é falso e eles serão culpados, porque Deus esquadrinha o coração. Deus olha a mente e o coração e ele enxerga muito bem o que está dentro de nós. E não há como nos esconder desse Deus. E ele vai então quebrar os seus altares e deitar abaixo as suas colunas, né? E
essa destruição que Deus fará ao povo daqui a alguns anos, isso aconteceu de fato. Jerusalém, Samaria primeiro, né? Antes de Jerusalém, Samaria em 722 foi destruída pelo povo assírio. Deus enviou os assírios ali, que levou as 10 tribos de Israel para o cativeiro da Síria em 722, ou seja, Deus destruiu as colunas. Mas aí eles tinham um pensamento enganoso, que é o versículo 3 nosso hoje. Eles acreditavam que por não terem um rei, né, a falta de temor a Deus fazia com que eles não temessem, ou que eles não tinham um rei porque não temiam a Deus. Não é isso que está acontecendo, né? E o rei que faria por nós, mas veja o versículo 4, falam palavras vãs, jurando falsamente e fazendo aliança, por isso brota o juízo como erva venenosa nos sulcos dos campos. Meu querido, nós precisamos olhar para nós mesmos e observar se não estamos em idolatria. Pastor, mas que idolatria eu posso estar vivendo? Quando nós colocamos outras coisas ao lado de Deus, ou acima de Deus, qualquer coisa, né? E tudo nesta vida pode ser idolatria. O dinheiro, como Mateus 6, Jesus vai nos ensinar, o trabalho, a família, até às vezes a própria igreja. Tem pastores que acabam idolatrando a própria igreja e colocando a igreja acima de Deus, enquanto Deus deveria estar acima de todas as coisas. Se Deus não é o nosso Deus único, né, estamos então idolatrando. Alguma coisa tem sido nossa idolatria. E dizer que, como o povo aqui, né, o rei vai fazer o que por nós? Nós não tememos a Deus. Então esse é um pensamento errado, acreditando que alguma coisa está acontecendo por causa de outra, né? Eles atribuíram, né, que o rei não faria nada por eles porque eles não estavam temendo a Deus. Não, eles não estavam temendo a Deus, e a falta de temor a Deus era a idolatria. A própria idolatria era já essa expressão de falta de temor a Deus. Não era o rei. O problema não era o rei. O problema era o coração do povo e a sua falsidade diante de Deus. Por isso, meu querido, às vezes, como João Calvino vai falar no seu comentário a respeito de Oséias capítulo 10, quantas vezes nós também, como povo, dizemos isso, né? O rei, né? Nós não tememos a Deus, então o rei não pode fazer nada por nós, e a gente joga a culpa nos outros. O Brasil está assim porque, né, o rei não teme a Deus, ou porque nós não tememos a Deus, então o rei não pode fazer nada por nós, né? Os nossos líderes não podem fazer nada por nós. Não, o problema somos nós. Não é jogar a culpa no outro. O problema está no nosso coração e não no outro. Nós precisamos aprender a olhar para nós mesmos e identificar o que nós temos colocado como justificativas, e justificativas essas que podem ser justificativas falsas, assim como o povo estava pensando ali, que tudo estava acontecendo exatamente por causa do rei. Era o rei que levou-os, de fato, isso e que está no livro de Reis, né, de que o rei levou eles a pecar. Mas o rei que está ali, quem colocou o rei ali foi o povo. Então, quando eles dizem não temos rei porque não tememos ao Senhor, e o rei que faria por nós, o rei está ali naquele momento de Oséias, mas o rei não está fazendo nada, e era obrigação do rei também orientar o povo e dizer: vamos acabar com essas idolatrias. Por isso que a gente vê, por isso nós lemos, né, muitos reis de Israel
né, e fez o que era reto aos olhos do Senhor. E o que esses reis fizeram de retidão aos olhos do Senhor? Quando eles quebraram os ídolos, os altares, e levaram o povo a adorar a Deus. E eles são vistos na Escritura como bons reis. Os reis perversos fizeram o povo pecar e não fizeram o povo temer a Deus. Ou seja, nós somos culpados daqueles que nós colocamos como líderes na nossa vida. Nós precisamos sempre estar atentos, pois é nossa culpa, não é só do rei, é nossa culpa se nós não temos olhado e observado bem essa questão. Por isso, meu querido, olhe para o seu coração, para as idolatrias do seu coração. Não é a culpa do rei, né? E o problema não é o rei, o problema é o seu coração, quem está reinando em seu coração. Se Deus não reina em seu coração, você vai colocar toda a culpa e justificativa no outro, quando na verdade somos nós mesmos os culpados pelos nossos pecados. Deus tratou com aquela nação, não tratou só com o rei, né? Mas tratou com toda a nação. E a nação também era culpada pelo rei que eles tinham colocado ali. Então que Deus te oriente nesse dia e que as idolatrias do seu coração também sejam destruídas e que Deus reine único e exclusivamente no seu coração. Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor amado, a nossa oração hoje é para que venhamos a temer ao Senhor e que o Senhor seja o único rei em nossos corações. Perdoa a nossa idolatria. Perdoa se temos colocado outros no trono do nosso coração. E ajuda-nos, ó Deus, a buscar somente a Ti e mais ninguém. Perdoa-nos pela falta de amor, pela falta de conhecimento, pela falta de verdade. E ajuda-nos, ó Deus, a viver estes 3 elementos de uma maneira sincera e que elas realmente existam em nossas vidas. Abençoa-nos, ó Deus, nesse dia e que assim o Senhor tome o trono do nosso coração e nos ajude nessa caminhada cristã. Em nome de Cristo. Amém. Que Deus te abençoe nesse dia e que o Senhor reine em seu coração.